explicar um pouco sobre o conceito da uberização, que é uma nova forma do trabalho atualmente. Uberização, o termo, veio justamente do aplicativo Uber, que é o aplicativo que a gente solicita o táxi, ele vem até nós e faz a viagem, enfim. E uberização quer dizer que tem contato direto a pessoa que fornece o produto com a pessoa que precisa dele, sem intermédio de empresas, enfim. Enfim, esse que eu disse é um dos conceitos, existem outros em outras opiniões, em outras visões. Esse é um dos conceitos, afinal ele é um termo relativamente novo, então esse é o que é o mais repercutido. Isso tem vantagens e desvantagens que a gente vai ver no nosso trabalho. Ainda que o termo uberização tenha se originado do aplicativo Uber, a gente pode ver esse processo se iniciar há muitos anos atrás. Em 2016, o governo do Michel Temer aprovou uma lei chamada Salão Parceiro Profissional Parceiro, onde ele tirava a necessidade de um laço contratual entre manicures e um salão, por exemplo. Pode ser também uma cabeleireira ou outro tipo de profissional que trabalhe num salão. Se a gente olhar por esse método, a gente pode perceber que o processo de uberização começou muito antes de grandes empresas de aplicativo como o Uber ou o Rappi. Logo, podemos entender sua origem como algo que vem lentamente se desenvolvendo. Contudo, ele veio a florescer nos anos mais recentes, com o surgimento desses grandes aplicativos. A uberização no Brasil, ela funciona de uma forma fácil. Depois que essa parte chegou aqui no Brasil, ficou bem mais fácil você trabalhar. No quesito de Uberes, iFoods, 99, de aplicativos de entrega e de transporte, facilitou muito para os trabalhadores, pois é muito fácil você entrar no aplicativo. Você só precisa cadastrar seu CNH, você cadastra seu CNH para poder dirigir, né? E eles autorizam se você estiver apto para dirigir, é simples. Você só se cadastra no aplicativo, põe seus dados das suas contas, dos seus documentos, eles aprovam, você começa a trabalhar. É um fato muito simples e que ajudou muito nesse século XXI. E também facilitou até para aqueles que não possuem automóvel. Por exemplo, no caso do Uber, ajudou muito, pois mesmo você não tendo um carro, o Uber tem convênio com algumas locadoras de carros. Ou seja, você paga uma mensalidade e aluga um carro. Simples. Então, gente, eu vou falar as principais características da uberização. A primeira é uma atualização que conferiu visibilidade e características estruturais no mercado de trabalho. O que seria isso? Uma atualização que conferiu visibilidade seria meio que, assim, as pessoas conseguiram ter mais acesso, entendeu? Com o aplicativo do Uber, por exemplo. Então as pessoas conseguiram ter mais atualizações e conseguiram chegar nos lugares que elas precisam ou querem. Então deu mais visibilidade. Daí o segundo pontinho foi os trabalhadores autônomos que deixam de ser empregados e que se autogerenciam, no caso. Eles mesmos que eles gerenciam o seu trabalho. Eles mesmos que mandam neles e fazem de acordo com o aplicativo. E levam as pessoas, eles mesmos que se autogerenciam. O terceiro pontinho, que é os trabalhadores que arcam com os custos e riscos da sua profissão. No caso, como já está falando, eles que arcam com os seus custos. Então, todo o dinheiro, eles que gerenciam tudo, eles que arcam com tudo. Daí o quarto pontinho, que são nanoempreendedores de si, e subordinados e gerenciados por meios e formas mais difíceis de reconhecer e mapear. O que seria isso? Ao mesmo tempo que eles se mantêm, eles são desse jeito, são nanoempreendedores, eles se mantêm subordinados pelo seu trabalho, captando meio que eles fazem as necessidades que o capital exige, então eles se mantêm subordinados a isso. Daí o quinto pontinho, que é o trabalho para serviço, o quinto pontinho, que é o trabalhador que faz serviço, não possui direito de garantia nenhuma. No caso, as pessoas acabam se submetendo a esse tipo de trabalho, a esse tipo de ato devido ao alto nível de desemprego. Então algumas pessoas acabam sendo submetendo a isso, sendo que nem tem garantia nenhuma se você de saúde mesmo, questão de saúde, não tem garantia de nada. Daí o sexto ponto, que é o serviço cadastral, motorista sem informação específica, mas basta você ter o aplicativo e
também As do vantagens da celular. uberização são a flexibilidade que o trabalhador ele pode ter em alterar os seus horários de serviço, os tempos livres que ele pode ter com a sua família, entre outras coisas. E também pode ter a desburocratização da sua contratação, ou seja, ele não precisa passar por regras rígidas da empresa para ser contratado. Ele pode apenas seguir os planos que o aplicativo dá para ele. E também tem a alternativa para o desemprego, né? Porque como a gente passa por uma crise, e pode ser uma possibilidade para aumentar a sua renda. Ou seja, ele pode ter uma renda mensal maior e ajudar mensalmente na casa. A desvantagem da uberização no trabalho é a falta de estabilidade, pois o trabalhador não está trabalhando em emprego fixo e nenhuma carteira assinada. Bom, portanto, o seu salário não é fixo, depende muito do dia, depende dele. O trabalhador não tem um chefe que vai estar cobrando ele, então isso só depende do trabalhador. Ele também perde a garantia e a defesa das leis trabalhistas, né, da CLT. Assim também não tem a falta da legislação e possível precarização no trabalho. Ele vive para aquilo, ele acaba saindo e esquecendo da família para só trabalhar naquilo, pois ele tem que ter uma boa avaliação de motorista ou de entregador de algum objeto alimentício, assim se tornando um jogo. Ele começa a só querer fazer mais pontuações para ser o melhor e assim também não tendo nenhum seguro, pois ele pode sair da sua casa, como nas grandes cidades, e acabar voltar sem vida, sem nenhum seguro das leis trabalhistas, e após ele desistir desse trabalho, ele não vai ter nenhum seguro-desemprego ou algo do tipo.